Está chegando o período político, né? Muita agitação. E aproveitando essa oportunidade, hoje, nesta manhã de sábado, nós queremos falar sobre esse assunto. Como o cristão deve se comportar no assunto da política, né? Se ele deve ou não se envolver, como nós devemos agir neste momento, né? Então, parece estar aqui o nosso irmão Joanã também para nos ajudar a uma compreensão melhor sobre esse assunto. Bom dia, irmão Joanã. Bom dia, minha irmã. Feliz sábado a você e feliz sábado a todos. Feliz sábado. E vamos iniciar com a leitura do livro Eventos Finais, o capítulo 9, Leis Dominicais, capítulo 9, na página 112, que diz assim: não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado. É um sábado espúrio. E os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exalta e viola a lei de Deus, pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Então, aqui ficou bem claro porque o povo de Deus não deve participar da política, votar em tais homens. Sabe por quê? Porque vão reprimir a liberdade religiosa. Com o quê? Com as leis dominicais. A gente já está vendo isso acontecer. A gente está vendo muitas leis dominicais surgirem pelo mundo afora aí, por exemplo, em várias cidades aqui do Brasil, vários estados, várias capitais, já tem lei dominical. E quem está colocando essa lei dominical são os políticos, os vereadores, Exatamente. os deputados, os prefeitos, os governadores. Então, você que votou nesses políticos, você está com pecado ali, você está colocando também o decreto dominical. Então, que está bem claro que nós não devemos votar nesses homens para que os pecados que eles façam enquanto eles estão nesses cargos dele não recaiam sobre nós. Porque todos os pecados que eles cometem enquanto eles estão governando aquele local, aquela cidade, aquele estado, aquele país, seja o que for, você que votou nele, você está com aquele mesmo pecado. Essas leis que eles fazem contra a lei de Deus, essa lei que eles fazem para prejudicar a verdade, tudo você está escrito no livro do céu, como você fez aquela lei, como você participou, como você apoiou. Então, já chegam os nossos pecados. Já tem muitos pecados para nós estar confessando, se arrependendo de que agora se meter em pecado de político. Por exemplo, essas leis aí de homossexual que surgiram, né, para fazer cirurgia de homossexual, tanta coisa aí. Quem votou nesse presidente que fez essa lei, nesses deputados, participou, está escrito no livro do céu, como ele também fez essa lei, como ele apoiou. Então, irmãos, isso é muito sério, entendeu? É muito séria a questão do voto. A pessoa pensa que é uma questão muito simples, mas é muito sério, você tem que refletir muito. É como a gente vê no caso, no tempo do profeta Samuel. As nações pagãs, todo tinha rei. Porém, a nação judaica não tinha rei sobre ela. Tinha o verdadeiro rei, que era Cristo, Deus Todo-Poderoso. Porém, o povo clamou, querendo o desejo de seguir o mundo, o fanatismo do mundo. Eles queriam agora um rei sobre si, igual as nações pagãs tinham. O que eles fizeram?
Então ali eles queriam. Então Deus disse para Samuel, Samuel, eles não te rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Assim também, se nós que somos da igreja, da profecia, da igreja verdadeira, que tem o testemunho de Jesus, e nós não obedecemos o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, nós não estamos rejeitando o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, estamos rejeitando a Cristo e a Deus. Muitas vezes as pessoas dizem que tem que votar para ajudar a tirar os políticos corruptos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe melhor, todos são farinha do mesmo saco. Todos os políticos que estão lá em cima são postos pelos Illuminati. Não existe isso, um melhor do que o outro, um faz uma coisa, outro faz outra, são tudo igual. Por isso que o mundo não vai para frente, é só pecado por cima de pecado. Porque quem está lá no trono são eles, os Illuminati, as pessoas, os jesuítas que estão dominando, né? Então não existe um político bom. E outra coisa, as pessoas votam nesses políticos, não é para poder escolher um político bom, mas se por fanatismo. As pessoas estão amando as coisas do mundo. Eles não sabem se saírem das coisas do mundo. Eles amam esse mundo. Mas nós somos de Cristo, nós não podemos amar esse mundo. Nós temos que nojar. Entendeu? Político para mim não me dá nenhuma emoção em termos de político. Então é nojo dessas coisas. Porque eu sei que são tudo parentes do mesmo saco. Tudo são contra Deus, estão trabalhando contra a lei de Deus. Então, para mim, político não tem peso. Eu voto em branco. Eu voto em branco, mando justificar meu título quando eu estou em outra cidade, mas o político nenhum faz muito tempo que eu não voto. Uma vez até que meu irmão Joana, sabe, uma vez chegou um político lá em casa, um prefeito, né? E queria pedindo voto. E a gente falou, olha, nós não votamos em ninguém. Você vai me desculpar. Mas nós mostramos o texto que deu a para ele, esse né? mesmo texto que eu li agora. Mostramos, olha, nós não podemos votar. E ele compreendeu, vocês estão certos, vocês não podem contra a fé de vocês, né? Então é assim que a gente deve fazer, nós não devemos adular homens, entendeu? Nós não devemos ter fanatismo, colocar ninguém lá em cima do poder para depois estar pisando no povo de Deus, não. Mas agora, as pessoas digam, não, minha irmã, mas é o pastor da igreja, é o ancião da igreja que está candidato a prefeito, a presidente do tal país, candidato a prefeito de tal cidade, é o irmão, um membro da igreja, nós temos que ir para um servo de Deus na política. Como é que fica? Mas o que a irmã Watt disse? Se um irmão que é da nossa igreja se envolver com política, ele tem que ser cortado da igreja. Ele não pode permanecer na igreja, ele tem que ser cortado, disciplinado, né? Nós não devemos votar e nem se envolver em política, né? Política não é coisa de Deus. Todos os pastores, membros, anciãos de igreja que está envolvido com política, está candidato à política, está com apostasia, a menos que se arrependa, está do lado dos que odeia a lei de Deus, certo? Então devemos obedecer a Bíblia. Então todos os que estão nos cargos oficiais, eles que vão trazer, como você já disse, a lei dominicais, até porque esse capítulo aqui, o capítulo 9 é leis dominicais, onde diz para o servo de Deus não votar. E aqui eu tenho aqui na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 17 diz assim: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Então, Deus, pela sua palavra, ordena para nós separar, desde que os mortos enterram seus mortos. Foi assim que Cristo disse para Pedro. Nosso governador é Cristo, pois nós somos de Cristo. Nós não temos participação deste mundo. Nossa pátria é a celestial, não a deste mundo. Então, é assim que o cristão tem que se comportar, né, na política, né? Se afastando de tudo, não tendo fanatismo, não votando em ninguém, não incentivando ninguém a votar, entendeu? E explicando para as pessoas o que deve fazer é errado. Irmão, não se envolva com isso. Nós somos de Cristo, nossa mente não está aqui nas coisas desse mundo, não. Esse mundo aqui é passageiro, entendeu? Esses políticos que você hoje coloca no poder, amanhã eles pisam em você. Eles que vão levar para os tribunais amanhã para lhe crucificar,
para lhe apedrejar, entendeu? Então nós não tem nada a ver com este mundo, entendeu? A pessoa que vota, o crente adventista que vota hoje em dia, se ele tiver o conhecimento, né, sobre esse respeito, e mesmo assim eles quiserem, eles votarem, eles estão contra Deus. Não se pode votar. Ainda bem que nós temos uma lei do país, né? Nosso país tem uma lei que nós podemos votar em branco, nós podemos votar nulo, podemos anular nosso voto, não tem problema. Então vamos aproveitar enquanto tem essa lei. E quando essa lei ser tirada, né? Obrigar o voto ser obrigatório, não tem problema, nós vamos sofrer a consequência. Mas nós não votamos, nós não podemos agora abaixar o nosso nível porque a lei mudou. A lei de Deus não muda. Ou seja, não tem desculpa. Mesmo quando você vinha a lei obrigando a todos a votar, para os que votar, servo de Deus, que votar nesse tempo, deixe de ser servo de Deus. Não tem desculpa. E quanto mais hoje, como você está dizendo aí, quanto mais hoje que não existe leis obrigando nós votar em político nenhum, porque nós temos a liberdade hoje de votar em branco, como você já disse, de votar nulo ou justificar nosso título, né? Então não tem essa desculpa. Se um cristão que tem esse conhecimento, se um adventista do sétimo dia que tem esse conhecimento, votar nessas políticas, fica sabendo que todos os pecados que esse político que você votou, todos os pecados que ele cometer, o tempo que ele está nos seus cargos oficiais, todos os pecados que tem a ver com o cargo dele, você é cúmplice, participante, como está escrito aqui. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem, enquanto invertidos desses cargos. Então, meu amigo, o que é o pecado? O pecado, 1 João 3, e o verso 4 é a transgressão da lei. E a pessoa que não se arrepender dos seus pecados não pode habitar com Deus no céu. Então, se você que tem já o conhecimento, você que é um adventista do sétimo dia, nós que somos adventistas do sétimo dia, certo? As pessoas que são adventistas do sétimo dia não podem votar, mas a pessoa pode escolher o que quer servir, não tem problema. Se quiser votar, pode votar, mas fica sabendo desde agora que está transgredindo a santa lei de Deus. Está transgredindo a voz de Deus no espírito de profecia. Então, olha, essas palavras aí não são nossas. Não é a irmã Deusilene que está falando isso. Não é o irmão Joanã. Não é o irmão Joanã, mas sim a palavra de Deus. Então a gente só está aqui mostrando para vocês, né? Muitas pessoas podem não ter conhecimento, pode votar inocentemente, sem saber o que está fazendo. E a partir de hoje, quando assistir esse vídeo, já vai saber que estava no erro e vai parar de votar, né? Exatamente. Então esse é o nosso intuito, que você tenha o conhecimento, né? Para que você não pereça no erro, para que você possa sair do erro. Então que Deus, né, abençoe a todos, né? Muito obrigado por pela atenção de mais um vídeo que você está assistindo. E não se esqueça de compartilhar, né? E se inscreva no canal, né? Que Deus abençoe, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém.